Eu com certeza não sentia que havia um vazio na minha vida que eu precisava preencher. Não era, falta alguma coisa, existe algo mais na vida. Não era assim. Eu tô bem, eu gosto do meu trabalho, da minha vida. E depois que eu me formei, eu me mudei para Londres pelo trabalho. Eu fui dividir apartamento e um dos rapazes com quem morei era cristão. E aí eu entrei numa de menosprezar o cara, meio que dizendo, o que ele tem que eu não tenho? Então, na realidade, o que mudou na minha vida foi ver alguém viver com mais propósito, alegria e sentido que eu. E esse foi o gatilho que me incentivou a explorar isso, e ele foi o cara que me convenceu a ir ao Alpha. Eu estava muito nervoso, porque na realidade nunca tinha ido à igreja, eu não sabia o que esperar. E eu não pensei que haveria mais ninguém lá na mesma situação que eu. Eu pensava, eu quero argumentos apropriados, eu quero estar a par de tudo, eu quero que você me convença, eu quero os fatos. Eu fui surpreendido semana a semana. Aquilo me permitiu meio que debater algumas coisas, e quando eles disseram, agora temos um fim de semana, eu pensei, ok, se é para fazer direito, então eu vou no fim de semana e vou concluir. Na tarde de sábado, tivemos a sessão sobre como ser cheios do Espírito Santo. No fim da sessão, o cara que liderava disse, se você... Em vez de falar sobre o assunto, ele disse, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, estenda as mãos à frente e ore pedindo para ser cheio do Espírito Santo. Então houve aquele momento estranho onde eu me agarrei na cadeira à minha frente como se estivesse brigando comigo mesmo, quanto a me abrir e estender as mãos, mas nada aconteceu. E eu saí andando. Aí eu pensei, bom, há duas explicações. Ou Deus não é real e está todo mundo aqui alucinando em grupo. Só que essa explicação não me convencia, já que eu via que era real para eles. Ou Deus é real, mas não quer me conhecer. Então eu entrei no meu quarto, onde eu ficava, e eu estava muito relutante, e isso é constrangedor, mas eu deitei na cama e eu comecei a chorar com a cara no colchão. E aí eu orei pela primeira vez, eu meio que disse, Deus, eu lamento muito que eu seja tão mal a ponto de você querer conhecer todos os outros, menos a mim. Mas eu acho que você é real. E eu só quero te conhecer devidamente. E aí eu me dei conta de que eu precisava virar para cima. Então eu me virei. E aí naquele momento, de algum modo eu senti uma paz impressionante. Foi uma alegria muito profunda. E eu senti naquele momento que Deus era real e que Ele me amava, e aquilo não respondeu todas as minhas perguntas, mas pareceram muito menos importantes. E aí eu sentei na minha cama e pensei, bom, o que eu vou fazer agora? Então eu abri a minha Bíblia, li o primeiro versículo que apareceu, um versículo em Romanos que diz que quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E aí eu soube que não precisava fazer nada. Eu soube que Deus faria o resto. De modo que bastava eu dizer sim e Deus me transformaria e me ajudaria a viver esta vida. Bem-vindo à terceira e última sessão do treinamento Alpha. Esta sessão vai ser sobre o fim de semana Alpha e o Ministério de Eu Oração. adoro o fim de semana Alpha e esses momentos para orar. Normalmente é quando as pessoas são mais impactadas em Alpha. O fim de semana Alpha cria espaço para que as pessoas se divirtam com amigos, para que reflitam sobre suas jornadas no Alpha e recebam oração. Eu ouvi que Alpha é meio que um quebra-cabeça. A cada semana as pessoas veem uma peça diferente. E o fim de semana é uma parte insubstituível do quebra-cabeça. É uma oportunidade para as pessoas entenderem quem é o Espírito Santo e o que ele faz. É a chance de ter a experiência de ser cheio do Espírito Santo e do amor de Deus. Com licença, eu sou o Jason. Não sei se lembram de mim do primeiro episódio do treinamento de equipe Alpha série jovem, mas pensei em usar o esquema de pausas para termos um momento para dar detalhes sobre o fim de semana Alpha. O fim de semana Alpha é uma parte essencial de toda a experiência Alpha, mas será um pouco diferente de um contexto para outro. Em alguns casos, grupos fazem um dia Alpha, mas a maioria dos grupos faz o fim de semana completo. No fim de semana, os grupos cobrem de 3 a 4 episódios do Alpha série jovem. Se começar na sexta-noite, sua palestra será tipo Quem é o Espírito Santo e o que ele faz? Amanhã de sábado poderá começar a palestra Como ser cheio do Espírito Santo. E esta palestra é única porque é feita especificamente para dar prosseguimento ao Ministério de Oração.
A palestra de sábado à noite se chama Como Aproveitar ao Máximo o Resto da Minha Vida, e a sessão de domingo de manhã fala sobre o mal. Como eu disse, cada contexto será um pouco diferente, então as palestras podem mudar um pouco dependendo de quando programar o fim de semana alfa. Mas em todo caso, as duas palestras sobre o Espírito Santo e o tempo do Ministério de Oração são componentes insubstituíveis de cada fim de semana alfa. O evento é mais do que as sessões. Há tempo para se divertir, relaxar e comer bem. Na verdade, esta é uma desculpa para fazer a pausa agora e falar sobre detalhes que serão únicos do seu fim de semana alfa. Coisas tipo quando você o fará, onde será realizado, vai pedir que levem roupas de banho. Estas são coisas importantes. Agora, se você é especificamente a pessoa que coordena o alfa, por que não se levanta agora mesmo e diz a todos os detalhes que precisam saber? Se ainda não decidiu esses detalhes, tudo bem. Aproveite o tempo para discuti-los em grupo agora. Está por conta de vocês. Nos falamos depois. Para os convidados, o fim de semana alfa pode lembrar um pouco a primeira semana no alfa. Alguns ficam um pouco nervosos, outros ficam empolgados e outros talvez não saibam ao certo o que esperar. Mas com o tempo, as pessoas relaxam e curtem. Então, o nosso papel como anfitrião de pequeno grupo e ajudante é receber os convidados, diverti-los e orar por eles. Orar pelas pessoas em alfa se chama Ministério de Oração. Se não tem experiência com isso, não se preocupe, nós vamos explicar. Eu creio que será algo que vocês vão gostar muito. A palavra ministério significa serviço. É por isso que em muitos países os serviços à comunidade se chamam ministérios, como o Ministério da Educação ou o Ministério da Agricultura. Claro, como o Ministério do Transporte. Exato. Quando falamos do Ministério de Oração, falamos de servir aos outros através da oração. John Wimber descreveu assim: o Ministério de Oração é satisfazer necessidades dos outros com base nos recursos de Deus, não com os nossos. Quando eu era mais jovem, trabalhei como garçom em um restaurante. E pra ser sincero, eu acho que não era muito bom, porque eu gostava tanto de falar com as pessoas que eu acabava esquecendo os pedidos. Mas a razão de comentar isso é porque orar em alfa é parecido como ser um garçom. Quando se é um garçom, descobre o que as pessoas precisam e depois leva os pedidos dela para o chefe. E o chefe é aquele que realmente executa o pedido. Quando oramos pelos outros, somos como garçons, servindo aos outros, levando os pedidos para Deus. O que vemos no Novo Testamento através da história é que os primeiros cristãos sabiam servir de maneira prática. Alimentavam os pobres e cuidavam das viúvas e órfãos, mas também sabiam como servir de forma espiritual, com a oração. E é isso que fazemos quando oramos por pessoas. Oi amigos, eu voltei porque quero aprofundar alguns dos detalhes do fim de semana alfa. Na primeira sessão do alfa sobre o Espírito Santo, respondemos a duas perguntas. Primeira, quem é o Espírito Santo? E segunda, o que ele faz? Vamos consultar a Bíblia para achar respostas e também veremos temas fundamentais como os frutos do Espírito, como Deus nos transforma através do seu Espírito e apresentamos os dons do Espírito. Como o tema dos dons espirituais pode ser novidade para alguns, muitos pequenos grupos buscam o apoio de 1 Coríntios 12, 4-11, que é uma passagem que fala sobre os dons do Espírito. Revisitar esta passagem das Escrituras é útil para que o grupo veja por si mesmo e tenha a chance de conversar e fazer perguntas. Esta passagem das Escrituras menciona vários dons espirituais, e os temas mais comuns de diálogo são o dom de profecia e o dom de línguas. Quando se trata dos dons espirituais, há dois extremos em que podemos ser tentados a cair. Um é ser cauteloso em excesso e evitá-los por completo, mas Paulo escreve na carta aos Coríntios que devemos buscar com dedicação os dons do Espírito. O outro extremo é se concentrar demais neles, e Paulo diz no mesmo capítulo que isso pode levar a desordem ou confusão. Geralmente achamos que os convidados poderão se sentir desconfortáveis em falar de dons espirituais, mas pela minha experiência em Alpha, os convidados estão curiosos e interessados em explorar esta conversa. Pode estar se perguntando por que nos incomodamos em falar sobre isto. Bem, a razão é que no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, o dom de línguas em particular, com frequência, é o primeiro dos dons sobrenaturais mais visíveis que as pessoas recebem quando estão cheias do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14, Paulo diz que quer que todos falem em línguas, mas que este não é o dom mais importante. Nem todos os cristãos falam em línguas, e esta não é a marca de ser um cristão. Para ser claro, nosso desejo para os convidados em Alpha não é um dom espiritual específico sobre o outro. Nossa esperança é que experimentem o amor de Deus e a alegria e a paz de forma pessoal, e que pelo Espírito dele, Deus confirme em seus corações que eles são seus filhos. Quando você vê isto acontecer, quando vê Deus derramando seu amor no coração das pessoas, não há nada que se compare. Eu sei que vocês vão simplesmente amar. Bom, já vimos muito conteúdo aqui, nos sentimos muito bem.
Estou sem fôlego e preciso fazer uma pausa, então vou passar a bola para esses rapazes que eles darão mais detalhes. Eu volto em 1 minuto para mais uma pergunta para discussão, ok? Podem continuar. O botão. Quase esqueci. O Novo Testamento ensina que todo cristão tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Mas ele também ensina que, como cristãos, podemos ser cheios do Espírito Santo. Paulo escreve aos Efésios: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Francis Chan escreve em seu livro Deus Esquecido: o crucial, me parece, é perceber que ser cheio do Espírito não é um ato único. Ser cheio do Espírito não se limita ao dia em que conhecemos Cristo. Em vez disso, através das Escrituras, lemos sobre uma relação que nos convoca a uma busca ativa do Espírito. Essa é a atitude que desejamos ter. Queremos buscar tudo que Deus tem para nós. O Frei Raniero Cantalamessa, que é o pregador do Papa, disse uma vez: Deus deseja dar seu Espírito Santo e busca poder fazê-lo em cada ocasião. Então fazemos a oração mais antiga da Igreja: Veni Sancte Spiritus, Vinde Espírito Santo. Essa oração captura o coração dos momentos de oração do fim de semana alfa. Quando oramos Vinde Espírito Santo, não estamos pedindo que Deus venha como se já não estivesse aqui. Reconhecemos a presença dele conosco e lhe damos as boas-vindas para que trabalhe em nossas vidas. Quando oramos, não há nenhuma fórmula mágica, é a postura do nosso coração. Jesus disse que quando oramos pelo Espírito Santo, podemos orar com a expectativa de que o Espírito Santo virá. Em Lucas 11:10 ele diz: pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E continua dizendo: quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Ok, quero que tirem uns minutos para debater uma coisa em pequenos grupos. Muitos de vocês já viveram momentos profundos no passado em algo feito fim de semana alfa. Talvez já tenham estado no fim de semana antes ou tenham experiência de orar, como descrevemos, em um retiro, uma conferência ou um culto na igreja. Então tirem um tempo agora para compartilhar essas experiências e o modo como impactaram sua vida. Essa é uma grande oportunidade para conversar sobre perguntas que possam ter a respeito do que falamos. Então, é com vocês, pessoal. Depois da palestra, como eu posso ser cheio do Espírito Santo, há um tempo para oração e para esperar o Espírito Santo. Quando você convida o Espírito Santo a vir, talvez não saiba o que esperar. As pessoas reagem de forma diferente e pode parecer que nada esteja acontecendo. Mas com frequência, as pessoas sentem a alegria do Senhor, ou a paz dele, mesmo que não seja visível pelos outros. Às vezes as pessoas podem chorar quando Deus cura feridas do passado e entra em seus corações. Podemos ver algumas pessoas tremendo um pouco, mas não devemos nos concentrar nisso. É como quando nos apaixonamos e o coração bate muito rápido quando a pessoa está do nosso lado. Mas você não se concentra na frequência cardíaca. Você não vai ao Google pesquisar como acelera o meu coração. Você se concentra na pessoa, no relacionamento. Então, o que acontece no exterior em reação ao Espírito Santo não é o que importa. O que importa é a experiência do amor de Deus. É normal que ao nos aproximarmos pela primeira vez do Espírito Santo, haja uma reação de risos, ou lágrimas, ou pulos de alegria, ou falas em línguas. São Paulo diz na carta aos Efésios: não se embriaguem com álcool, com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, isso de alguma forma diz que o efeito da vinda do Espírito Santo se assemelha a uma embriaguez. Mas este é um tipo muito especial de embriaguez, que deixa as pessoas estáveis e não trôpegas. Eu, um idoso de 81 anos, como sacerdote da Igreja Católica, a pessoa mais tradicional, incentivo os jovens a buscar o Espírito de todas as formas. Somente não tentem artificialmente provocar emoções. Nem se sintam incentivados a fazer o que os outros fazem. Porque o Espírito Santo respeita a nossa personalidade, a nossa personalidade singular. Então, imitação, cópias seriam um perigo. É só receber o Espírito Santo da forma que ele quiser vir a nós. Eu mesmo devo confessar que na primeira vez que eu senti esse tipo de
presença do Espírito, me veio um desejo incontrolável de rir. Mas eu entendi que era um tipo muito especial de riso. Eu me senti como que sacudido pelo Espírito Santo. Para nós cristãos, o Espírito Santo é um relacionamento, uma pessoa. Uma pessoa é um amor pessoal entre Deus e o Filho. E se o amor humano pode mudar a vida de duas pessoas, imagine o que faz o Espírito Santo, que é o amor em pessoa. Quando ele vem sobre uma pessoa e quando ele é aceito, bem-vindo. Não pode existir uma experiência mais gratificante do que a experiência com o Espírito Santo. Então, queremos dar 4 dicas para recordar quando orar pelas pessoas. São as seguintes: respeite o indivíduo, recorde as Escrituras, dependa do Espírito Santo e relaxe. Primeira, respeite o indivíduo. Orar junto ou receber oração pode ser novidade para muitos, então procure tornar isso o mais confortável possível. Pergunte à pessoa se ela gostaria de receber uma oração. Se ela disser não, não leve para o pessoal. Haverá outras oportunidades para receberem oração caso queiram. Se disserem sim, pergunte se há algum assunto específico para orar. Se ainda não entregaram suas vidas a Jesus e desejarem, podem ajudá-los conduzindo uma simples oração. A oração do perdão, obrigado e por favor. Perdão pelo que eu fiz de errado no passado, obrigado por morrer por mim, pelo seu amor e pelo seu perdão. Por favor, entre na minha vida através do seu Espírito Santo. Antes de orar, pergunte se pode pôr a mão no ombro da pessoa. O Novo Testamento fala sobre isso, é um modo de demonstrar que está ali para apoiá-las. Recomendamos que homens orem com homens e mulheres com mulheres, para que as pessoas fiquem mais à vontade. Se alguém pedir oração por algo muito pessoal, não ore em voz alta nem transmita a informação que foi compartilhada com você. Só há uma exceção para isso, se alguém lhe disser que fez mal a outra pessoa ou que ela mesma está em risco. Diga que não pode prometer confidencialidade e que talvez tenha que contar isso ao seu líder ou pastor. Esperamos que todos por quem oramos se sintam seguros e amados. Nossa segunda dica é recorde as Escrituras. Queremos que as palavras de Deus modelem a oração. Quando oramos pelos convidados no fim de semana, oramos para que eles conheçam o amor de Deus, para que experimentem o tipo de paz que só Deus pode dar, e que também encontrem o poder de Deus através da cura e dos milagres. Oramos para que as pessoas sejam cheias de esperança e que experimentem os frutos do Espírito como alegria, domínio próprio e amor. O ministério de oração tem a ver com ouvir a pessoa por quem ora e ouvir Deus. Quando começo a orar por alguém, começo pedindo a Deus que a encha com o seu Espírito Santo. Aguardo uns momentos em silêncio e durante os momentos de silêncio, em geral, tenho uma ideia ou sensação do que eu poderia orar pela pessoa. Talvez tenha até uma imagem ou uma palavra para compartilhar. Agora, a Bíblia é nossa guia e régua para fazer isso. Então, se tiver uma imagem ou palavra, elas devem sempre concordar com o que a Bíblia ensina. Lembre-se que nossa meta é encorajar e confortar. Pode ser fácil perceber que há algo errado na vida da pessoa, mas precisamos encontrar palavras que fortaleçam e não que desanimem. Se estiver orando por uma pessoa e sentir que ela está relutante em receber perdão, pode lembrar a ela a passagem das Escrituras que fala sobre misericórdia e amor. Se orar com alguém que está lutando contra o medo, pode lembrar que Deus está conosco e que não precisamos ter medo. Uma das coisas mais encorajadoras é compartilhar uma passagem das Escrituras sobre quem é Deus e o que Ele nos promete. Você pode pensar, eu não faço ideia do que orar. Então, quanto mais encher seu coração com as Escrituras, mais Deus pode usar essas palavras para mudar sua oração. Terceira, dependa do Espírito Santo. Eu adoro o que São Paulo escreve em Romanos 8:26. Ele diz, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. O Espírito Santo nos ajuda a orar, então dê espaço para que ele te conduza e te guie. E não tema o silêncio enquanto espera e ouve o Senhor. Não precisa orar de uma forma especial, com uma entonação especial ou usar uma linguagem religiosa especial. Então ore normal e naturalmente e veja o agir de Deus. Eu costumo ficar de olhos abertos quando oro para ver o que está acontecendo com a pessoa por quem eu oro. E depois de orar por um tempo, pode perguntar à pessoa como ela está se sentindo. Isso ajudará a saber como continuar orando. E a quarta dica se parece muito com a terceira. Como dependemos do Espírito Santo, podemos relaxar e confiar em Deus. Se trata de recordar que é Deus quem transforma a vida das pessoas. O que fazemos é criar um espaço para as pessoas e pedir a Deus que encha seus corações. Deixamos o resultado com Ele. É Ele que ama derramar seu Espírito em seus filhos. Em Mateus 7, Jesus diz, peçam e lhes será dado. Então, se pedimos, podemos relaxar e confiar que receberemos. Cada pessoa terá uma experiência única no fim de semana alfa. Na última reunião do pequeno grupo, domingo de manhã ou sábado à noite, vale a pena estar com o grupo e ouvir a experiência de todos com o tempo de oração. É uma chance das pessoas compartilharem os momentos que tiveram, positivos ou negativos, e fazer perguntas.
Eu adoro ouvir histórias sobre as experiências do fim de semana. É um dos destaques de Alpha, na verdade. Algumas semanas depois do fim de semana alfa, há uma sessão sobre cura. E esta é a oportunidade para o ministério de oração. É quando você pode ter um tempo para orar por alguém no seu grupo que queira pedir cura a Deus. Eu adoro esta noite em Alpha. Deus se faz presente e cura as pessoas. Numa das primeiras vezes, um jovem tinha uma lesão na coluna e Deus o curou. E ele ficou tão emocionado e agradecido que começou a contar a todos o que aconteceu. Ele saiu do lugar para chamar a avó e aí quando voltou estava mais empolgado ainda. Isso iniciou uma reação em cadeia de pessoas orando umas pelas outras, e ele foi curado. Foi incrível. Mas entendemos que este nem sempre é o caso. Já saí decepcionado quando orei para que pessoas fossem curadas. Mas isso não nos impede de orar. John Wimber dizia que quando não oramos por ninguém, ninguém é curado. Mas quando oramos por todos, algumas pessoas são curadas. E essa realidade me faz querer continuar orando. Quando se preparar para a sessão de cura, leve um tempo com a sua equipe para perguntar a Deus o que ele quer curar. E aí compartilhe com os convidados o que sua equipe sentiu da parte de Deus. Costumamos ouvir histórias de como as pessoas reagiram à oportunidade de receber oração porque a sua necessidade específica foi mencionada. Quando temos tempo com orações curtas e simples, até pessoas que não são curadas saem se sentindo amadas. E assim como no fim de semana alfa, não é necessário ficar nervoso. Seja como um garçom, leve o pedido para Deus com fé. É um privilégio poder estar com uma pessoa e poder orar por ela. Nossa oração é para que cada convidado em Alpha experimente o amor de Deus, que venha a conhecer Jesus e que seja cheio do Espírito Santo. Se você nunca tentou orar por alguém, isto requer um pouco de coragem, mas vale a pena. Não tem que se preocupar em dizer as palavras corretas ou ter todas as respostas. Deus quer nos usar enquanto servimos na oração. Oi pessoal, é o Jason pela última vez. Chegamos ao fim da nossa sessão de treinamento. Em um momento eu vou despausar esses dois, eles vão sorrir, vem uma tela preta, um ponto de interrogação e umas letrinhas brancas por razões legais. Mas depois disso, depois que o vídeo acabar, acho que a sua sessão não deve acabar, porque a melhor forma de concluir uma sessão sobre o Ministério de Oração é simplesmente orando. Então antes de irem, tirem uns minutos em grupo para orar uns pelos outros. Não tenham pressa, deem um tempo para esperar o Espírito Santo e orem uns pelos outros. Isso é muito mais importante do que qualquer uma das dicas ou ideias que ouviram até agora. Deus muda vidas. E Ele adora trabalhar através de pessoas como você. É isso aí, até breve.